A paz do Senhor a todos. Estamos iniciando mais uma aula da nossa escola bíblica online. Nós estamos estudando a lição do quarto trimestre, o último trimestre de 2025, que tem como tema corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura de Cristo. Hoje estaremos falando sobre a lição de número 8, que vai ser ministrada no dia 23 de novembro, ou seja, no próximo domingo, que ela tem como tema emoções e sentimento, a batalha do equilíbrio interior. Então, dois aspectos dessa batalha nós vamos estar falando, né? Uma delas é as emoções e outras são os sentimentos. E existe uma diferença entre uma e outra. Parece que essas duas palavras elas soam como se fosse algo igual, né? Mas emoção não é algo que nós cultivamos dentro do nosso ser. Ou seja, ela é espontânea. Ela acontece através de alguma notícia, algo que a gente vê, ouve. Nós temos as nossas emoções, elas afloram no momento de uma notícia, de algo que acontece. Quando somos gratificados no trabalho, com uma promoção, enfim, algo que você queria, mas foi inesperado, você não esperava aquele momento, a sua emoção, ela vem à tona, fazendo você rir, fazendo você chorar. Isso é emoções, né? Agora, sentimento é diferente. Sentimento é algo que está guardado dentro do nosso coração. Sentimento é algo que não acontece instantaneamente, mas é algo que está cultivado ali. E ela pode ter os dois lados, né? Benéfico como maléfico. Benéfico, você está cultivando algo muito bom, que a qualquer momento você pode expressar aquele sentimento. E também você pode estar guardando, você pode estar alimentando o seu coração, a sua alma, com algo ruim, que a qualquer momento você pode explodir e colocar todo aquele sentimento para fora. Então o sentimento é algo cultivado dentro de nós. As emoções, elas são momentâneas, elas afloram na nossa vida de acordo com o momento, com a situação que nós vivemos, né? Então a lição de número 8, ela diz assim: emoções e sentimento, a batalha do equilíbrio interior. Então dentro do nosso ser existe um campo de batalha. Existe um campo de batalha entre o bem e o mal, entre aquilo que podemos ou não podemos fazer. Então, dentro de nós, dentro do nosso pensamento, como foi falado da lição número 7, que é a arena de batalha, são os nossos pensamentos ali, é um campo minado. Então, as emoções também, ela fazem parte de uma batalha do equilíbrio interior. Nós temos que ter o nosso interior equilibrado, a nossa alma tem que estar bem, para que o nosso corpo físico ele reflita essa bondade, reflita essa alma bem alimentada. Porque uma alma bem alimentada, ela nos leva a conduzirmos, ou seja, a sermos conduzidos no melhor caminho. E quando nós estamos no melhor caminho, as nossas emoções, os nossos sentimentos são diferentes. São diferentes. Porque nós sabemos que o caminho é correto, é certo, o caminho se chama Jesus e nós estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Então tudo tem que dar certo. Tudo tem que dar certo. O texto áureo, ele diz assim:
a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, a paz de Deus não é uma paz qualquer. Jesus mesmo falando nos evangelhos, ele diz assim: a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. A paz que Jesus dá não é uma paz momentânea, não é aquela que vem para este momento e depois ela vai embora. Não, é uma paz permanente. Então, é uma paz que excede a qualquer entendimento. Essa é a paz de Deus. A verdade prática, ela diz assim: acima de todo e qualquer método humano. Olha o que diz a verdade prática. Acima de todo e qualquer método humano. Existem vários métodos para que nós venhamos a ter paz. Vários métodos. Há uns que dizem que encontramos a paz quando fazemos uma caridade. Há outros que dizem que nos doando alguém encontramos a paz. Mas isso são obras. São obras. E elas vão ficar aqui, vão ser queimadas, as nossas obras. Porém, a fé, ela supera as obras. Porque as obras são fáceis de fazer. É fácil você abrir a sua despensa, pegar algum mantimento e levar para alguém. Muitas das vezes não é nada do coração, é para mostrar que você pode, que eu posso. Aleluia. Mas quando vem do coração, é diferente. É diferente. Estamos aqui do nada, Deus coloca um desejo na nossa mente, vai ao nosso coração e nós não questionamos, será que isso é algo da minha mente? Será que isso é assim o assado? Simplesmente nos levantamos e vamos fazer aquilo. Então, os métodos humanos, muitas das vezes, são para mostrar que podemos, que temos poder. Mas não é o desejo do nosso coração. Então, acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, o único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar nosso sentimento. Quando fazemos algo que é do homem, algo que foi desejado pelo homem, nós temos uma paz interior momentânea. Fiz algo de bom. A nossa consciência mostra, fiz algo de bom. Ajudei o próximo. Ajudei uma instituição de caridade, sim. Mas quando fazemos aquilo que Deus nos manda, a nossa consciência também ela vai acusar também. Ou seja, vai nos mostrar que fizemos algo de bom. A diferença é que nós vamos ter paz interior. E as obras não trazem paz interior. Traz uma paz momentânea. Porque o único que pode trazer paz interior é Deus, através do teu Espírito Santo, através dele entrando e fazendo morada dentro deste corpo, que é a casa dele. Nós somos casa e morada do Espírito Santo. Porém, esta casa, para ser morada do Espírito Santo, ela precisa ser habitada. E para ser habitada, ela precisa ser feito nela uma limpeza, precisa ser feito umas mudanças, uma alteração. Quando nós vamos alugar um imóvel, e esse imóvel está há algum tempo para ser locado, a imobiliária ou o proprietário não vai entregar para nós o imóvel todo sujo, todo desmantelado, não. Se tiver mato, vai ser carpido, limpado o terreno, o quintal. A casa vai ser lavada, limpa, pintada, entregue em condições de o inquilino entrar e se sentir bem. Aleluia. E esta casa, que se chama eu e você, que é para ser a morada do Espírito Santo, só vai ser morada
se ela estiver limpa, se ela estiver em perfeitas condições. Caso contrário, apenas seremos uma casa e nunca seremos uma morada. Amém? Então, a leitura bíblica, eu só vou dizer onde ela se encontra para nós ganharmos tempo. Não vamos fazer a leitura. Ela se encontra em Filipenses capítulo 4, do verso 4 ao 7, Mateus capítulo 9, verso 36, e João 11, 35 e 36. Então, essa é a leitura. A introdução, a palavra-chave, ela é emoção e sentimento. É o tema da nossa lição. Eu já falei que as emoções são algo que aparece repentinamente, do nada. Uma notícia, um acontecimento. As nossas emoções, ela vem à tona. Agora, o sentimento é algo cultivado dentro de nós, que pode ser de alegria, de tristeza, pode ser de raiva, está cultivado dentro de nós. E a introdução diz assim: o homem é essencialmente um ser pensante, afetivo, volitivo, tem vontade, e livre. Pensa, sente, deseja e age. Esse é o homem. Olha o que ele é. Ele é sensível, ele é um ser pensante, afetivo, volitivo, que ele tem vontade, ele é livre, ele pensa, sente, deseja e age. É um ser que tem ação, é um ser que tem atitude. Na lição anterior estudamos a respeito dos pensamentos. Vimos como ele pode influenciar os sentimentos e a vontade e refletir em nossas decisões. Nessa lição abordaremos a parte afetiva do ser humano, buscando definir e diferenciar emoções e sentimentos e compreender sua importância na existência humana e espiritual. Então, na lição anterior, nós estudamos sobre o pensamento. Vimos que eles podem influenciar os nossos sentimentos e a nossa vontade. Os nossos pensamentos, ou seja, aquilo que é colocado, transmitido à nossa mente, tem um poder muito grande. Aleluia. Eva, ela foi vencida não por uma arma física, mas por uma arma espiritual, ou seja, invisível. A serpente colocou na mente dela algo enganoso, dizendo que o próprio Deus tinha privado eles do conhecimento. Por isso não queria que comesse o fruto. E aquilo entrou na mente de Eva. E ela desejou e viu que o fruto era bom. Então o pensamento de Eva levou ela a pecar. E levou Adão também a desobedecer a Deus. Porque Adão tinha uma ordem, tinha recebido uma ordem do próprio Deus. E ele se deixou influenciar. Então a nossa mente, o nosso pensamento, ele tem um poder de influenciar a nossa vida. Tanto nos sentimentos como na vontade. O tópico de número 1, ele vai falar sobre o homem, um ser afetivo. O que é um ser afetivo? É um ser que tem sentimentos. Um ser que chora, que ri. Um ser que fica triste, que fica alegre. Um ser que se ira, que tem raiva. Esse é o homem sensível. O homem afetivo, que tem sentimento. Todos nós temos sentimento. É a nossa alma. Foi colocada dentro de nós. Porém, nós temos o poder de aceitar essa influência ou rejeitar. Está em nós isso aí, esse poder. Está em nós esse poder. Agora, vai depender
de como nós estamos alimentando a nossa alma. Qual é o alimento que nós estamos dando para a nossa alma para que nós possamos aceitar ou rejeitar aquilo que ela deseja? Através do seu alimento, você pode ter uma decisão diferente, ou seja, uma decisão assertiva. Você pode tomar uma decisão que melhore a sua vida, que conduza a um rumo bom, como pode ter a um rumo mau. Então, o subtópico de número 1, ele vai falar sobre o propósito do estudo. Vamos ler aqui o tópico de número 1. O propósito do estudo. Há um evidente e preocupante agravante da crise de saúde mental em todo o mundo, inclusive no Brasil. Transtornos depressivos e de ansiedade são os que mais crescem. Como já ressaltado, uma compreensão correta do ser humano à luz da palavra de Deus é fundamental para uma vida integralmente equilibrada. Isso inclui entender, primeiro, que as emoções e sentimentos e como podem e devem ser geridos. 2, o segundo, qual a conexão existente entre o que pensamos e o que sentimos? Qual a relação desses fenômenos com a vontade e as decisões humanas? Pensar, sentir, desejar, agir, nada em nós deve estar fora do propósito de amar a Deus, servi-lo e adorá-lo. Nada pode estar fora deste propósito. Então, nós vemos que existe algumas situações que podem nos tirar do foco. Então aqui nós estamos vendo que o propósito de estudo diz assim: há um evidente e preocupante agravante da crise da saúde mental em todo o mundo, inclusive do Brasil, que são transtornos depressivos e de ansiedade, são os que mais crescem, como já ressaltado. Uma compreensão correta do ser humano à luz da palavra de Deus é fundamental para uma vida integralmente equilibrada. Então, a depressão e a ansiedade têm tomado conta da população mundial. Tem tomado conta. Mas nós devemos entender à luz da palavra que é fundamental para a vida, uma vida integralmente equilibrada. Então, nós precisamos entender que as emoções e sentimentos e como ela pode ser gerida. Como que nós vamos administrar? Como que nós vamos administrar as nossas emoções e os nossos sentimentos? Então, como eu disse, as emoções são algo que nasce, que acontece repentinamente. Já o sentimento, ele é diferente. Ele é alimentado dentro do nosso coração. Nós vamos depositando informações ali, que chega a ponto de explodir. Mas, como eu disse, a alma, ela é a fonte das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E existe algo no fruto do Espírito que nós devemos cativar, que é a temperança, ou seja, o domínio próprio. Como que nós vamos gerir as emoções e os sentimentos? Através do domínio próprio. Qual é a conexão que existe entre o que pensamos e o que sentimos? Pensar é uma coisa. Muitos pensamentos passam na nossa mente. Muitas coisas. E eles ficam rondando a nossa mente ali. Eles ficam martelando ali. Mas nem todos geram sentimentos. Nem todos geram sentimentos. Mas haverá aqueles que vão insistir em gerar um sentimento na nossa vida. E esse sentimento
Poderá ser um incentivo a você praticar algo que Deus está te pedindo. Aleluia. Como pode ser também uma investida do inimigo para você fazer o que ele deseja, que é as coisas má. Então, qual a relação desse fenômeno com a vontade e as decisões humanas? Pensar, sentir, desejar, agir, nada em nós deve estar fora do propósito de amar a Deus. Então, qual a relação desses fenômenos com a vontade e a decisão? A vontade, sentimento, vontade, ainda é uma situação que não é tão agravante. Mas, quando nós colocamos ele em prática, aleluia, aí as coisas começam a mudar. Pensar, desejar e agir. Esse agir que é o problema. Muitas das vezes pode ser uma ação benéfica como maléfica. Então, um ser afetivo. Nós somos movidos pelo sentimento, podendo ser ele benéfico ou maléfico. Maléfico, algo que faz mal. Benéfico, aquilo que faz bem. Filipenses 4:4 diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então, isso são um lado bom, aleluia, desse propósito, que é o que está no propósito de Deus. E alegria, alegrai-vos sempre no Senhor. Para nós alegrarmos sempre no Senhor, a nossa alma, ela precisa estar bem alimentada. Salmo 100, verso 2 também diz assim: servir ao Senhor com alegria, entrai diante dele com canto. Então, servir com alegria em todos os momentos. Por mais que a nossa alma esteja angustiada, por mais que a nossa alma esteja transmitindo algo ruim para o nosso corpo, mas nós devemos nos alegrar sempre. Não dá lugar para essa tristeza. Aleluia. Isso aí é algo incondicional. Regozijar sempre é algo incondicional. Servir ao Senhor com alegria é incondicional, não depende de uma situação, não depende de um momento certo, em todos os momentos. Aleluia. Isso é o lado benéfico dos nossos sentimentos. É nós nos alegrarmos sempre, independente da situação. Porque nós sabemos que em tudo Deus tem um propósito. Se nós estivermos na vontade dele, estivermos passando por uma dificuldade, é propósito dele. Em tudo Deus tem um propósito. Agora o lado maléfico dos nossos sentimentos. Efésios 4:26 diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A palavra de Deus, ela não está dizendo para que você não se ire, mas está dizendo para que você não peque. Vai haver um momento na nossa vida que nós vamos se encher de raiva. As emoções negativas vão querer tomar conta da nossa vida. Mas nós vamos ter o autocontrole, o domínio sobre aquela situação. O fruto da temperança, ele vai fluir na nossa vida. Porque vai acender na nossa mente, na nossa consciência, no subconsciente nosso, uma luz informando que devemos nos acalmar. Devemos estar quietos, para que possamos ver o livramento de Deus na nossa vida. Então, irai-vos e não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Então, o lado maléfico do sentimento é você deixar
o sol se pôr sobre a vossa ira, ou seja, você deixar aquele momento descer no seu coração e ir passando 1 dia, 2 dias, ele criando raiz de amargura. Isso é pecado. Isso é o lado maléfico. 1 João 3,15 diz assim: qualquer que odeia a seu irmão. Você odeia alguém? Será que tem alguém que você tem ódio dele? Será que você tem ódio de alguém? Olha o que diz: qualquer que odeia a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem vida eterna permanecendo nele. Ou seja, a ira, o ódio, ele vai nos matando, vai nos corroendo. Aleluia. Se você odeia o seu irmão, a palavra de Deus está dizendo que você é homicida. Pesada essa palavra. Pesada essa palavra. Mas é o propósito do estudo. Emoções e sentimentos. O lado benéfico e o lado maléfico. O lado bom do sentimento. O lado bom das emoções. Existe muitas agressividade que não são sentimentos, mas são emoções. São emoções. E existem muitas coisas boas ou ruins que não são emoções, mas são sentimentos, porque foram cultivadas. Cultivadas. E tudo que nós cultivamos, um dia nós vamos colher. Um dia nós vamos colher. Aleluia. O tópico de número 2, ele vai falar sobre a afetividade, emoções e sentimento. De forma simples, a afetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar emoções e sentimentos. Esse processo envolve tanto o nosso corpo quanto a alma, também o espírito. A Bíblia mostra que somos seres completos, corpo, alma e espírito, e que nossas emoções e sentimentos fazem parte da nossa natureza criada por Deus. Nós fomos criados dessa forma, com sentimentos, com emoções. Nós fomos criados corpo, alma, espírito. Todos nós somos iguais na formação. Então essas emoções e sentimentos fazem parte da nossa natureza criada por Deus. Podemos entender melhor assim: emoções são reações rápidas que geralmente acontecem sem a gente pensar. Então, como eu disse, as emoções é no estalar de dedo. Você pode se alegrar, como pode se entristecer do nada, como diz o ditado. Então as emoções são emoções rápidas. Sentimento, por outro lado, são mais duradouros. Eles nascem das emoções, mas permanecem por mais tempo e são percebidos de forma mais consciente. Como, por exemplo, quando sentimos gratidão ou solidão. Principal diferença entre a emoção é que a emoção ela passa rápida. Tem pouca duração, mas ela é intensa. Um susto. Alguém bate na sua porta e você abre. E lá do outro lado, batendo na porta, está aquela pessoa que saiu da sua casa para uma viagem, e essa viagem era para ser de pouca duração, e ela durou muito tempo. E você, sem esperar, você recebe ela. É um susto, é um impacto, ali é uma emoção. Aleluia. Mas a duração dela é pouca, porque daqui a pouco você se acalma e aceita aquilo lá. Então, a principal diferença é que ela é rápida. Já o sentimento já não é rápido. Porque o sentimento,
Ele é cultivado. Então emoções são reações rápidas, geralmente acontecem sem a gente pensar, como por exemplo, quando sentimos medo ou uma alegria de repente. Então algo que acontece repentinamente. Sentimentos, por outro lado, são mais duradouros. Ele nasce das emoções, mas permanece por mais tempo. São percebidos de forma consciente. Por exemplo, quando sentimos gratidão ou solidão. Então, como já foi falado, a principal diferença entre a emoção e o sentimento, que a emoção ela é algo passageiro, é rápido, tem uma duração pouca, mas as emoções elas são intensas, ela é intensa, porque é um impacto, você não está esperando. Já o sentimento é menos intenso, mas ele é duradouro. Ele é duradouro, porque nós vamos cultivando ele, cultivando, seja o sentimento de amor, de raiva, de ódio, ele é cultivado dentro de nós. O subtópico de número 3, ela vai falar sobre principais afetos, os principais afetos. Alegria, medo, raiva, surpresa, nojo, tristeza, são as 6 emoções básicas. Quando ocorrem, provocam alterações corporais como coração acelerado. Isso aí tanto na alegria, como no medo, como na raiva, como na surpresa, como no nojo, como na tristeza. Quando ocorrem, provocam alterações corporais como coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular. Quando você leva um susto, o seu corpo ele amolece, ele fica diferente. Então, tensão muscular, secura na boca, medo, né? Medo, raiva, dá secura na boca, náuseas, quando a gente sente nojo. Adão expressou alegria ao contemplar Eva. Deus coloca um sono profundo em Adão, tira uma costela e dessa costela ele faz ali uma adjutora. E quando Adão acorda daquele sono profundo, ele sente uma alegria que não se pode mensurar ao ver ali alguém que era carne da sua carne. Aleluia. Então, sentimento igualmente prazeroso e feliz. A feliz convivência que tiveram, plena de cumplicidade. Depois do pecado, experimentaram a vergonha, o medo das emoções negativas desagradáveis. Dentre as relações externas imediatas, ocorreram a percepção da nudez, cobrir o corpo para se esconder. Tristeza e dor tornaram sentimento constante na vida do primeiro casal. Tragédia da expulsão do Éden certamente lhe causou profunda frustração e angústia. Então, os principais afetos, a alegria é uma emoção causada por algo que nos faz bem e nos aproxima de Deus. Algo que nos faz bem e nos aproxima de Deus. Muitos estão se alegrando com algo que não agrada a Deus. Aquela alegria carnal, aquela alegria trazida apenas para o corpo. Mas a verdadeira alegria, ela nos faz bem e nos aproxima de Deus. A verdadeira alegria. E essa verdadeira alegria está onde? Está na obediência. A obediência ela vai fazer bem para a minha vida, para o meu corpo, para o meu espírito, para a minha alma, para o meu corpo. Aleluia. A obediência. 1 Tessalonicenses vai dizer assim, para nós manter nosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis. Ou seja, que não sofra uma repreensão. E isso vai acontecer através da obediência. É a única
emoção que pode nos fazer bem e nos aproximar de Deus, ou seja, uma das emoções, né, é a obediência. Obediência a Deus. Salmo 12:1 diz assim, ou Salmo 122:1 diz assim: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Olha a alegria. Ir à casa do Senhor é um ato de obediência. E esse ato de obediência, ele alegra a Deus, ele nos aproxima de Deus. Porque na casa do Senhor, ele habita ali. Ele está ali. A sua presença está ali. E se a sua presença está ali, ela nos causa alegria, nos traz alegria. Salmo 16:11. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegria, a tua mão direita a delícia perpetuamente. Então, far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegria. Para nós recebermos essa alegria, temos que ser obedientes. Temos que ser obedientes. Então, um dos principais afetos é a alegria. Agora, um dos afetos ruins, difícil de compartilhar ele com a nossa vida, de administrar ele, é a tristeza. O que é a tristeza? A tristeza é um abatimento da alma, causada pelos problemas da nossa vida e pelo distanciamento nosso de Deus. Isso nos causa tristeza. Aleluia. Os dias que vivemos são dias difíceis. Muitos estão vivendo uma tristeza profunda, porque a sua vida na sua vida encontram-se em momentos difíceis. Mas muitos deles não são uma tristeza passageira, aquela que o salmista diz, que a palavra de Deus diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Isso é para aqueles que confiam em Deus, para aqueles que são obedientes, mas estão passando por um momento de provação. Mas aqueles que estão distanciados do caminho de Deus, eles têm um abatimento de alma profundo, porque te abates, ó minha alma, estando fora do caminho de Deus. Estando fora do caminho de Deus. Então, a tristeza é um abatimento de alma causada pelos problemas e pelo distanciamento de Deus. Salmo 42:5, porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em quem? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei pela salvação da sua face. Então é só Deus para alegrar uma alma através do Espírito Santo. Lucas 15, verso 7, vai mostrar também um abatimento de alma causado pelo distanciamento da casa de Deus, da casa do Pai. Aleluia. Lucas 15, ele narra 3 histórias. A ovelha desgarrada, a dracma perdida e o filho pródigo. E o verso 17 de Lucas 15 vai mostrar uma tristeza profunda pelo distanciamento da casa do pai. Aquele filho, ele pede a parte da sua herança, porque ele não estava se sentindo bem onde ele estava. E ele estava na casa do pai. E lá tinha abundância de alegria, mas para ele não estava bem. Então o pai dá a ele aquilo que ele pediu, ele sai e gasta tudo o que ele tinha. Aí ele sentiu o drama do afastamento da presença da casa do pai.
que é o mesmo da casa de Deus, é o mesmo Pai. A tragédia toma conta da vida daquele jovem. E o verso 17 mostra a profunda tristeza, aleluia, que ele estava sentindo. O verso 17 de Lucas 15 diz assim: e tornando em si, ou seja, seus olhos abriram, ele viu o erro que ele cometeu em ter saído da casa do pai. Tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm em abundância pão, e eu aqui pereço de fome? Quem tinha abundância de pão eram os servos, eram os escravos, eram os serviçais. Esses tinham abundância de pão, não passavam fome, não passavam necessidade. Aleluia. E quem é que estava passando necessidade? Quem é que estava passando necessidade? Será que era um empregado daquele pai que estava passando necessidade? Quem estava passando necessidade era um filho. É um filho. Mas passando necessidade porque a escolha foi errada. A escolha foi errada. Quantos empregados do meu pai têm abundância de pão? Olha que tristeza que ele estava sentindo. Olhe esse principal afeto que aflige a nossa alma. Aleluia. E eu aqui passando fome, sendo filho, não sendo empregado. Mas ele toma uma iniciativa que não é o caso dessa lição. Ele levanta e vai ter com o pai recebe novamente e reintegra ele a comunhão familiar. Assim Deus faz também com aquele que se distancia dos seus caminhos e está vivendo uma tristeza profunda, esse afeto que aflige a nossa alma. Ele também nos aceita de volta. O subtópico de número 4, ele vai falar sobre inveja, ira e ódio. Em Caim também se observa a presença da emoção e sentimento. Sua ira em relação a Abel ficou estampada em seu rosto, um claro exemplo de reação fisiológica. Mesmo advertindo por Deus, permitiu que as emoções se transformassem em sentimento de ódio e matou seu irmão. Outro sentimento negativo, como a culpa, o acompanharia por toda a sua vida. Então o sentimento de culpa daquilo que nós não relatamos, não buscamos perdão, não confessamos, ele vai nos acompanhar a vida toda. Aleluia. Aqui foi feito 2 ofertas em sacrifício. Em sacrifício. Caim e Abel. Um ofereceu o fruto da terra e outro trouxe a gordura, trouxe o que era de melhor. Um não ofereceu com fé, com o coração, outro ofereceu com o coração. Um foi aceito, o outro não foi aceito. E aqui diz que Caim também observa a presença de emoção e sentimento. Sua ira em relação a Abel, porque a oferta de Abel, o sacrifício de Abel foi aceito e o dele não foi aceito. Mas Deus diz para ele: por que recaiu o seu semblante? Aleluia. Deus alerta ele, aleluia, mostrando para ele que ele poderia também oferecer algo que agradasse a Deus. Porém, ele deixou aquele sentimento tomar conta dele, porque não foi aceito e de Abel foi aceito. Ele vai e mata Abel. Primeiro homicídio
E esse homicídio, essa culpa, perdurou sobre a vida de Caim. Então nós vemos que esse subtópico de número 4, inveja, ira e ódio. Inveja, o que é inveja? É o desprazer causado pela felicidade de outra pessoa. Isso é inveja. Quando alguém vê alguém prosperando, ele não aceita, aquilo é inveja. É o desprazer pela felicidade do outro. Caim ficou com inveja de Abel por causa da oferta aceita por Deus. Aleluia. Mas o que nós aprendemos? O que nós somos ensinados quando alguém é abençoado? Olha o que diz Romanos 12:15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, se seu irmão está sendo beneficiado, está sendo próspero, não tenha inveja. Se alegre com ele. Se alegre com ele. Que a palavra de Deus está nos dizendo: alegrai-vos com os que se alegram. Se ele estiver passando necessidade e chorando, chore com ele. Chore com ele. Alegrar com os que se alegram é comemorar a vitória do nosso irmão. Chorar com os que choram é sentir no nosso coração, na nossa pele, a dor dele e ajudar ele. Aleluia. Ira significa raiva, mágoa ou rancor contra alguém. Contra alguém. Isso é ira. É ira. Uma mágoa ou rancor contra alguém. Eu estou irado com fulano. Não aceito ele. Não quero ele perto de mim. Aleluia. Tenho mágoa no meu coração. Quando falam de fulano ou ciclano, sinto um aperto no meu coração. Acende uma luz de raiva, de ira no meu pensamento. Isso é ira. Isso é o rancor contra alguém. Mas Efésios 4:26, nós já falamos, também diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não permita que aquele momento ele se aposse de você, mas que você possa ter domínio sobre ele, não ser dominado por ele. Agora, o ódio é diferente de todos. O ódio é diferente de todos. Então, a inveja é o desprazer causado pela felicidade de alguém. A ira é o rancor contra alguém, a mágoa contra alguém. O ódio já é um sentimento profundo que leva a desejar o mal de outra pessoa. Isso é ódio. Isso é ódio. E a palavra de Deus, ela diz que aquele que odeia o seu irmão, ele é considerado um homicida. Porque o ódio leva ao homicídio. Leva a desejar mal a alguém. Aleluia. Então, um sentimento profundo que leva a desejar mal a outra pessoa. Zacarias, capítulo 8, verso 17, diz assim: nenhum de vós pense mal no seu coração contra seu próximo, nem ameis o juramento falso, porque todas essas coisas são as que eu odeio, diz o Senhor. Então Deus odeia, mas olha o que Deus odeia. Odeia um coração que pensa mal. Porque um coração que pensa mal, ele já está perdido. Ele já está perdido. Então nenhum de vós pense mal em seu coração contra o seu próximo. Porque se você contra o seu próximo você pensa mal, você está sendo um homicida. Nem ameis o juramento falso, nem ameis a falsidade, mas busque a verdade. Porque todas essas coisas eu odeio, diz o Senhor. Então, nós devemos cultivar o bem. Agora, a junção da inveja, da ira e do ódio é o que traz a consequência trágica, porque o ódio, ele não nasce sozinho. Não nasce sozinho. Você não teve um ódio à toa. Então, ela nasceu da inveja,
da ira, aí vem o ódio. Então a junção desses três sentimentos é o que leva a uma consequência trágica. Uma consequência trágica. Então a junção desses três elementos terríveis da nossa vida causou algo terrível na vida de Caim. Então Gênesis 4, 3, do 3 ao 8, né, vai falar sobre essa passagem. E aconteceu que, ao cabo de dias, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos da sua ovelha e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Por quê? Não viu sinceridade no coração dele. Não viu sinceridade no coração dele. E irou Caim fortemente, descaiu o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Porque descaiu o seu semblante. Deus está falando isso porque Ele conhece o profundo do nosso coração. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Ou seja, se você fizer correto, será aceito. E se fizeres bem, e se não fizeres bem, o pecado jaz à tua porta. Porque a ira toma conta de você, o ódio, ele toma conta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Você ainda tem uma opção, você deve dominar. Você não pode deixar ser dominado por essas emoções, por esse sentimento, por esses afetos. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra Abel e deu cabo dele, ou seja, e matou ele. Então a junção da inveja, da ira e do ódio vai causar uma tragédia muito grande na vida do ser humano. Mas se nós conseguirmos dominar, se nós não nos deixamos ser dominados, a ira vem, mas ela não se põe, não será posto sobre o sol, sobre a nossa cabeça. Ou seja, ela não irá para o outro dia. Aleluia. Porque naquele mesmo dia nós resolveremos aquela situação. Resolveremos aquela situação. Não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu com Abel. Ou seja, com Caim. Não foi o que aconteceu com Caim. Caim deixou ser dominado por aquela situação. E foi lá e finalizou o processo do ódio. Cometeu um homicídio, matando o seu próprio irmão. O tópico de número 2, ele vai falar sobre emoções, experiências e controle. O subtópico número 1 diz reação e decisão. Como reação instintiva, muitas emoções estão fora do controle humano. Então, como reações instintivas, aleluia, muitas delas estão fora do controle humano. Em casos assim, não constituem um pecado em si mesmo, mas é responsabilidade nossa decidir como agir em uma reação emocional. A frase do apóstolo Paulo, irai-vos e não pequeis, expõe essa verdade. Expõe essa verdade. Paulo aconselha os efésios a controlarem a ira e não deixarem que os dominem, tornando um sentimento pecaminoso. Então, a ira, como eu disse, nós vamos ter momentos na nossa vida que haverá descontrole. Principalmente as emoções, como eu disse, e como a lição nos ensina, são reações momentâneas. Reações momentâneas. Mas o sentimento é diferente.
O sentimento, você está cultivando ele ali. Então, nós temos que ter o domínio sobre as nossas emoções. Ou seja, aquilo que vem para nos deixar agressivo, e essa agressão causar um prejuízo, nós temos que ter um controle emocional naquele momento. Sei que é difícil, porque somos seres sanguíneos. Existe momento que não vamos conseguir nos segurar. Aí aquela emoção pode se tornar uma ira. Mas a palavra de Deus está dizendo: irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, não deixe o sol se pôr sobre a sua cabeça. Então, o subtópico de número 1 é reação e decisão, ou seja, impulsos e atitude. O impulso são as emoções, aquilo que acontece, nos levam a querer fazer algo. Nós temos que ter o controle neste momento. É difícil, é difícil. E as atitudes são as decisões que tomamos nesses impulsos. Será que nós temos conseguido nos dominar ou melhorar dia após dia as nossas atitudes? Então, como eu falei, nós temos que ter o fruto da temperança. A temperança é a virtude da moderação. Ele é o equilíbrio e o autocontrole, especialmente em relação a desejos e impulsos. Desejos e impulsos. Então, a temperança. Davi, um homem segundo o coração de Deus, não controlou um desejo, nem um impulso, que o levou a um adultério e a culpa pela morte de Urias. Aleluia. Ele teve um momento de descontrole emocional. Ele teve um momento descontrolado. Então, o fruto da temperança naquele momento não agiu na vida de Davi. Davi não alimentou no seu coração aquele sentimento, mas ele viu algo que causou emoção. Aleluia. Algo que causou um impulso. Ele viu Batseba se banhando. Qual era a situação que Davi viu? Davi era para estar no fronte de batalha, mas ele desejou não ir naquele dia e ficou no seu palácio, andando por aqui e por ali, conhecendo lugares que ele nunca tinha ido no palácio. E num desses lugares ele vê Batseba se banhando. Aleluia. E a emoção tomou conta do seu ser. O impulso foi tão grande e ele não teve controle emocional. O desejo foi mais forte sobre a vida dele. Ele não teve domínio. Ele arquitetou algo ali para ficar com aquela mulher, para ter aquela mulher para ele. Mas aquela mulher era casada, tinha um marido. E esse marido estava no fronte de batalha, de guerra. Aleluia. E Davi pede para colocar ele na frente. Aleluia. E ele veio a falecer naquela batalha. E Davi se toma posse daquela mulher. Isso foi um caso de descontrole emocional. Descontrole emocional. Agora nós vamos ver também um lado diferente, um lado de controle do lado da situação emocional do ser humano. Da situação do ser humano. José, ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, por causa de uma inveja, por causa de uma túnica, por causa do pai querer melhor ele. Mas não é esse o assunto. Então José foi vendido como escravo, e na casa de Potifar ele era um dos servos. Aleluia. E a mulher de Potifar olhou para José e viu aquele homem, aquele jovem bonito, de boa aparência. Aleluia. E forçou uma sedução para José. Mas José não abriu mão
daquilo que Deus já tinha colocado nas suas mãos, sobre ele, que era a obediência a Deus. Aleluia. A obediência à sua palavra, a se comportar, a não deixar ser dominado pela carne. Então Davi mostra um lado de descontrole emocional e José nos mostra um lado de controle emocional. Davi se deixou levar por aquela situação, cometeu um adultério. José foi acusado injustamente, mas ele não cometeu o ato. Não cometeu o ato. Foi preso, sim. Sofreu consequências de uma acusação sem precedente. Mas não abriu mão, aleluia, da obediência a Deus. Então, uma situação de controle. Efésios 4:26, já falamos várias vezes: virai-vos, mas não pequei, não se deixe o sol se pôr sobre a sua cabeça. E 1 Pedro 3:9 também diz assim: não tornando mal por mal, injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo. Aleluia. Bendizendo. Se você está sendo amaldiçoado, se você está sofrendo algo, continue bendizendo. Ou seja, abençoando algo ou alguém. Não se deixe levar pelo mal que estão te afligindo. Aleluia. Sabendo que para isto foste chamado, para que por herança alcancei a bênção. Nós somos chamados para sermos abençoadores. Sermos abençoadores. E o Salmo 100, como nós já falamos aqui, diz: servir ao Senhor com alegria. Ser abençoadores ele é incondicional, não está dizendo uma condição, não está nos colocando uma condição. Você vai abençoar porque você foi abençoado, não. Não. Nós somos chamados para bendizer. Nós somos chamados para abençoar. E esse é um chamado incondicional. Aleluia. O subtópico de número 2, ele vai falar sobre emoção e pecado. Emoção e pecado. O fato de uma emoção ser instintiva não retira de forma absoluta seu caráter pecaminoso. Raiva, inveja, tristeza e outras emoções reiteradas podem ser expressões de pecados enraizados no coração. No coração. Uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é muito suscetível às reações emocionais negativas, como ira, rejeição e outros comportamentos hostis à pessoa com quem vive. Então nós vemos que as emoções também podem ser derivadas de algo que já está enraizado no nosso coração. Emoção e pecado, ou seja, sentimento impulsivo e transgressão. A emoção é uma reação física causando alegria. Ir à casa do Senhor, no Salmo 122, é uma emoção que nos traz alegria. A tristeza, uma emoção que causa tristeza. Estar longe da casa do Senhor, como já falei, Lucas, sobre o filho pródigo. Quantos jornaleiros na casa do meu pai tem abundância de pão e eu aqui pereço fome. E também traz uma emoção, traz o sentimento de raiva. De raiva. Moisés irou-se ao ver um egípcio maltratando um hebreu, alguém do seu povo, e matou-o, e foi descoberto e fugiu. Está em Êxodo, capítulo 2, verso 11 e 15. Ou seja, ali não tinha algo planejado no coração de Moisés.
não era algo que estava plantado ali, porém, ele viu uma situação que emocionou ele. Ele viu um egípcio afligindo um hebreu. E aquela emoção tomou conta dele, ele não teve domínio sobre aquela emoção, que ele foi lá e matou. Aleluia. Aquele egípcio. Matou e enterrou na areia. Aleluia. Então, a alegria, a emoção da alegria de ir na casa de Deus, é porque nós sabemos que Ele está lá. E onde Ele está, a abundância de alegria. A tristeza, ela é causada pelo afastamento da casa do Pai de Deus. Da casa de Deus. Porque quando nós afastamos aquela abundância de alegria, de alimento, nós vamos ficar longe dela, não vamos ter. Então, e a raiva, ela faz, aquela emoção nos leva a ter raiva, ódio e causar algo que nos prejudique com Deus. Prejudique com Deus. Mas também essa emoção também nos causa medo. Aconteceu com Moisés também. Causou medo em Moisés. Porque ele foi descoberto que tinha matado um egípcio. E Faraó quis matar ele e ele fugiu. Então causou medo. E o medo também, ele se apossou da vida de Elias. Aquele profeta que venceu os 400 profetas de Baal. Olha que vitória grandiosa que ele teve. Aleluia. Porém, Jezabel soube da vitória de Elias e mandou um recado para ele que ia dar cabo da vida dele. Dar cabo da vida dele. E ele foge com medo. Ele foge com medo. Está em 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 ao 10 e mais para frente. Então o pecado, ele é uma transgressão da lei de Deus. E isso inclui emoções também, que é o descontrole. Que é o descontrole. Provérbio, capítulo 25, verso 28 diz: uma cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito, ou seja, as suas emoções. Quando nós não nos controlamos, nós vivemos descontrolado. E o descontrole levou Davi a um pecado grave, a um pecado de adultério. Aleluia. Isso causou na sua geração algo muito grave. Aleluia. Mas quando nós não transgredimos a lei de Deus, quando nós não pecamos, aí nós temos uma vida controlada. Nós conseguimos nos afastar daquilo que nos prejudica com Deus, como aconteceu com José. Não se deixou cair pela cilada do inimigo. Foi um teste muito difícil, mas ele superou. Ele foi aprovado e não foi reprovado. Então, Provérbios 25 e 28 foi o que eu li, né? Os impulsos também levam-nos a agir sem pensar. Provérbio 19, 12. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se expressa com seus pés. Qual é o conhecimento que a alma precisa? Ela precisa da palavra de Deus, esse alimento, né? Esse alimento. Uma alma que não se alimenta, que não tem conhecimento de Deus, ela nos leva a pecar. Então, e as nossas reações também. As nossas reações também, elas nos levam a pecar. O pecado toma conta de nós através das nossas reações. O resultado daquilo que nós plantamos, nós colhemos.
Se plantamos bondade, colhemos bondade. Se plantamos maldade, colhemos maldade. Se plantamos traição, colhemos traição. Gálatas 6:7 diz sobre a nossa colheita, as nossas decisões também. Vamos falar também em Marcos, capítulo 8, verso 33. Porque aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. É a decisão tomada. Aleluia. Aleluia. E tudo que o homem planta, ele colhe. Essa é a nossa colheita. Se está plantando bem, vai colher o bem. Está plantando mal, vai colher o mal. Mas existe uma decisão em todos esses aspectos, tanto do lado bom como do lado ruim, que foi falado. A decisão está na nossa mão, está aqui, ó. Deus colocou nas minhas mãos. Eu sou responsável pelos meus atos e pelas minhas atitudes. Então, que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Perder a minha alma. Aleluia. O subtópico de número 3 vai falar sobre aspectos positivos da emoção. Mesmo desagradáveis, certas emoções nos trazem muitos benefícios. O medo é um exemplo. Quando sentimos essas emoções, o cérebro inicia um processo instantâneo de descarga de adrenalina, hormônio que põe o corpo em imediato movimento de luta ou de fuga. Então, e vai existir um aspecto positivo das nossas emoções, mas pode também existir o negativo, né? Então, o resultado final nem sempre parece o que é. Às vezes nós estamos olhando uma situação e aquela situação é desagradável, mas ela não parece o que ela vai ser. O final dela não parece o que ela é, que está mostrando ali. Então o final dela vai ser um final de aspecto positivo das emoções. O medo é um estado emocional diante do perigo. Diante do perigo. É um lado emocional diante do perigo. Então, diante do perigo, nós vamos ter medo. Sim. Mas qual é o lado positivo diante do medo? Salmo 23, verso 4 diz sobre a confiança em Deus diante do perigo. No meio do perigo, o medo toma conta. Porém, a confiança fala mais alto. Fala mais alto. Olha o que diz o Salmo 23, verso 4. É conhecido. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. É lugar de medo. Eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Ou seja, você teria a proteção de Deus ali. Isso é um lado positivo. É um lado positivo. E qual que é o aspecto negativo? Qual que é o aspecto negativo? O aspecto negativo é a confiança em nós mesmos. Quando eu deixo Deus de lado e confio nas minhas próprias forças, esse é o aspecto negativo das minhas emoções. Elas estão me mostrando que eu sou forte, mas eu sou fraco. Aleluia. Provérbios capítulo 14, verso 12 diz assim: há caminhos que para o homem parece perfeito. Essa é a confiança minha no caminho que eu estou trilhando. Há caminhos que para mim, Ricardo, para você, para o homem, para nós, ele parece perfeito, mas o fim dele são caminhos de morte. Aleluia. Esse é o lado negativo das emoções. Das emoções, né? Então, a adrenalina também, ela prepara nosso corpo através das reações que podem nos levar à luta ou à fuga. Adrenalina. Através dos estímulos do nosso cérebro, a decisão final é nossa: aceitar ou rejeitar. Então, ou seja, ir à luta ou à fuga. Tá? A decisão é minha, é sua. Então, aceitar ou rejeitar. As emoções podem nos levar a decidir pelo bem ou pelo mal. Mateus capítulo 21, verso 12. Jesus
teve as suas emoções afloradas por algo que ele viu. Expulsou do templo os que vendiam e que compravam. Por que ele fez isso? É o lado positivo de uma emoção de expulsão de um povo que estava no templo. Porque o templo é lugar para adoração, não é lugar para se comercializar algo. Então Jesus viu aquilo e não se agradou e expulsou a todos. E eu pergunto para você, quando Jesus expulsou aquele povo que vendiam e que compravam no templo, qual era a reação de Jesus? Será que ele não estava irado? Sim. Um sentimento negativo tomou conta de Jesus ali, que ele tomou aquela iniciativa e expulsou a todos que estavam ali. Ou seja, aqui é casa de adoração. Aqui é casa de adoração. Comércio é lá fora. Aqui é casa de adoração. Lucas capítulo 7, do 11 ao 15, também Jesus expressa uma emoção. Jesus e a viúva de Naim. Então, movido de íntima compaixão, ou seja, sentindo a dor daquela mulher, Jesus disse para ela assim: não chores. Não chores. A mulher conduzia o seu filho para ser sepultado. Não chores. E tocando no esquife, o menino acordou e entregou a sua mãe. Então, a emoção tomou conta de Jesus através da compaixão. Sentiu a dor daquela mulher. E Jesus diz a ela: não chores. Ou seja, eu estou aqui. Aleluia. Eu sou a vida. Eu sou a vida. Aleluia. E tocou no esquife e o menino veio de volta. Mas também nós temos uma emoção muito ruim que se apossou de um homem chamado Saulo. Atos capítulo 9, verso 1, diz assim: Saulo respirando ameaças de morte. Olhe como estava a vida deste homem. Ele pede carta aos sacerdotes para ir a Damasco, para prender, para maltratar o povo de Deus. Ali já existia ódio, porque ele queria pegar, ele queria matar, ele queria prender. Aleluia. Então são as emoções positivas e as emoções negativas. O tópico de número 3, que é o tópico final, vai falar sentimentos guardados por Deus. A falsa autonomia humana, como em tantas outras áreas da vida, os aspectos da emoção e dos sentimentos, muitos têm preferido acreditar em sua própria capacidade. O mercado está cheio de conteúdo sobre inteligência emocional e gestão emocional. São diversas técnicas com as quais se promete o reconhecimento, compreensão e o controle das próprias emoções, mas também das outras. Não podemos negar que algumas eficácias de métodos coerentes de ajuda ao ser humano nesse tão complexo processo. Todavia, é enganoso e perigoso acreditar no fantástico controle que alguns mestres das emoções prometem. Então, a capacidade, o que é um sentimento? O que é o sentimento guardado por Deus? É algo bom. A falsa autonomia humana. Falsa autonomia humana é a capacidade de governar-se. Autonomia é a capacidade de governar-se. Se eu sou autônomo, eu tenho capacidade de me governar. Eu me mando. Eu não dependo de ordem de ninguém. Então, a autonomia humana é a capacidade de governar-se. Mas há uma distância muito grande entre o homem e Deus concernente à sabedoria
e governo. Sabedoria é dom de Deus. Conhecimento é tudo aquilo que nós lemos, que nós adquirimos, que nós enchemos a nossa mente e se chama conhecimento. Sabedoria é praticar aquele conhecimento que nós adquirimos. Isso é dom de Deus. Então, existe uma distância muito grande entre o homem e Deus concernente a sabedoria e governo. Aleluia. Porque para governar bem, precisa ter sabedoria. E a sabedoria, ela vem de Deus. Se você se afasta de Deus, você tem conhecimento e governa mal. E governa mal. Então, nós achamos que podemos, mas não podemos nada. Apenas achamos. Apenas nós imaginamos que podemos. Mas não podemos nada, nada. Olha o que diz Tiago, capítulo 13, verso 14. Olha, se você for uma pessoa autônoma, se você tiver uma capacidade de governar-se, então você não se enquadra nesse verso. Se você tiver a capacidade. Agora, se você não tiver, você se enquadra. Você se enquadra. Diz assim: eia, vós que dizei, amanhã faremos tal coisa. Isso é a pessoa que sabe, que se diz que se governa. Eu me governo. Aleluia. Eu sou autônomo. Isso é autonomia humana. Ele achando que tem poder. Mas entre achar e ter, existe uma distância. Existe uma realidade que não é real. Nós acharmos que podemos. Então, vós que dizei, amanhã faremos tal coisa, o que é a vossa vida? O que é a vossa vida? O que você me diz da sua vida? O que ela significa? O que ela é? Aleluia. Porque a minha vida, ela é como um vapor, que ela aparece e daqui a pouco ela desvanece, ou seja, ela some. E que poder eu tenho sobre essa vida para mim não deixar ela desvanecer, para mim não deixar ela sumir, para mim não deixar que ela morra? Que poder eu tenho para dizer que eu sou autônomo, que eu me governo, para dizer que eu tenho poder? Temos nada. Não temos nada. Nós apenas imaginamos que temos. Nós imaginamos que temos. Aleluia. Mas quando nós entregamos na mão de Deus, é Ele que se responsabiliza. É Ele que sabe se iremos amanhã ou não. Aleluia. Porque Ele sim tem todo o poder. Mateus capítulo 28, verso 18, Jesus dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Esse sim. Esse nós podemos acreditar que governa-se. Tem governo, tem poder, tem autoridade. Porque a Ele foi dado todo o poder no céu e na terra. O tópico de número 2, o subtópico de número 2 e último para nós encerrar, vai falar sobre obediência, humildade e oração. Em Filipenses 4, Paulo refere-se, 4 e 7, ao processo sobrenatural e guarda de nossos corações, sentimento, que ocorre através da paz de Deus, que excede todo o entendimento. Mas isso somente acontece quando vivemos em abnegação, obediência e humildade aos modelos de Cristo. Então, nós temos um caminho a seguir. Nós temos um caminho a seguir. Então, esse caminho a seguir, que é através da obediência, da humildade, da adoração e da oração, ele é o segredo para o nosso equilíbrio interior. Para nós sermos equilibrados e não desequilibrados. Aquele que é equilibrado, ele anda nos caminhos do Senhor, ele faz a vontade do Senhor. Aquele que é equilibrado, ele sabe a hora de agir, sabe a hora de parar, sabe a hora da luta, sabe a hora da fuga.
aquele que anda nos caminhos do Senhor. Então, precisamos ter o equilíbrio no nosso interior. Mas esse equilíbrio só vem com a obediência. O que é obediência? Atos 5, verso 29. Pedro foi interrogado pelo sumo sacerdote que disse: não admoestamos que não ensinassem nesse nome, ou seja, no início da igreja, o evangelho estava sendo propagado, mas tinha uma classe sacerdotal que não aceitava. Prenderam Pedro. Pedro foi solto. Prenderam porque ele estava pregando, ensinando a Jesus Cristo, a palavra de Deus. E ele continuava, depois da prisão continuou. Aleluia. E foi levado novamente ao sumo sacerdote. E ele disse assim: não admoestamos que não ensinassem nesse nome? E os discípulos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, porque de Deus vem a paz interior que precisamos. A paz interior que precisamos, ela vem de Deus, mas vem através da obediência. Essa é um dos segredos do equilíbrio interior. O segundo equilíbrio é a humildade. Humildade. Nós vemos em Mateus capítulo 8 a humildade de um centurião, um oficial, o centurião oficial de 100, aquele que tem o domínio de 100, que está sobre à frente de 100 soldados. Ele encontrou com Jesus e rogou-lhe pelo seu criado que estava atormentado, estava enfermo. E disse a Jesus: não precisa ir à minha casa, basta só uma palavra e meu criado sarará. Olha a humildade dele. A humildade desse centurião foi em reconhecer a grandeza, a soberania de Jesus. Foi reconhecer que todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra. Aleluia. Essa é a humildade que precisamos ter para mantermos também o equilíbrio interior. E a terceira coisa importante para mantermos o equilíbrio interior é a oração. É a oração. Porque através da oração nós temos um contato direto com o Criador, com Deus, com o nosso Pai Celestial. Aleluia. Na oração nós encontramos calma. Na oração nós encontramos paz. Porque falar com Deus é um privilégio que temos através da oração. Aleluia. Filipenses 4 e 6 também vai dizer assim: não estejas inquieto por coisas algumas. Ou seja, não deixe que nada te aflija. Não deixe que nada te tire o desejo de continuar. Não deixe nada. Aleluia. Antes, as suas petições, os seus pedidos, sejam conhecidos diante de Deus através da oração, da súplica e da ação de graça. Então, manter o equilíbrio, haverá necessidade da obediência. Aleluia. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Isso é prova de obediência. Para mantermos o equilíbrio interior, precisamos de humildade, como esse centurião que reconheceu o poderio, a soberania de Jesus, que disse a ele: não precisa ir na minha casa, basta só uma palavra sua, e eu tenho fé que o meu criado será curado. E a terceira é a oração, porque na oração nós encontramos paz, na oração nós encontramos calma, e na oração nós falamos com Deus. Então, são essas três coisas que nos mantêm um equilíbrio interior. Então, essas três coisas precisam andar juntas de nós. A obediência à palavra de Deus, a humildade de reconhecer a grandeza de Jesus
e estarmos em constante oração, falando diretamente com o nosso Deus. Amém? A conclusão para nós finalizarmos, ela diz assim: não somos nós, com nossa própria capacidade, que dominaremos nossas emoções e sentimentos, mas sim o próprio Deus, se vivermos em humildade, fé, sobre o domínio do Espírito. Então, se nós vivermos em humildade, fé e sobre o domínio do Espírito, que está incluso na obediência, na humildade, na oração, aí sim nós vamos ter paz interior. E isso não é força humana, mas é divina na nossa vida. Então, quando nós deixarmos o Espírito Santo entrar, fazer morada e trabalhar na nossa vida, aí sim nós teremos paz interior. Amém? Deus abençoe a todos e que essa lição possa ter falado com a sua vida. E semana que vem estaremos falando sobre a lição de número 9, vontade que move o ser humano. Até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe a todos.